o Bitcoin voltou a cair e passou a ser negociado na faixa dos 78 mil, reacendendo discussões sobre a volatilidade do mercado de criptomoedas. O movimento ocorre após um período de instabilidade, marcado por realização de lucros, incertezas macroeconômicas e menor apetite ao risco por parte dos investidores. Liquidações ocorrem quando as exchanges fecham automaticamente posições alavancadas que não conseguem atender aos requisitos de margem à medida que os preços se movem contra os traders, frequentemente amplificando a volatilidade e acelerando quedas em mercados de maior risco. Todos nesse momento observam a nomeação de Trump para o novo presidente do Fed. Sai Jerome Powell e entra Kevin Warsh. O que está em jogo nessa substituição? A taxa de juros e a autonomia do Banco Central americano. O Federal Reserve é um dos mais tradicionais e importantes do mundo. O Banco Central tem duas grandes funções: controlar os preços e promover o emprego. O principal instrumento para isso é a taxa de juros. Se a economia estiver crescendo com inflação persistente, o Banco Central puxa o freio de mão e deixa os juros mais altos. É o que está acontecendo. Por isso, na última reunião essa semana, o Fed decidiu interromper uma sequência de 3 cortes consecutivos. A taxa de juros está no patamar alto para o histórico americano, de 3,5% a 3,75%, o que tem irritado Donald Trump. Ele pressiona Powell a cortar os juros. Só que o presidente do Fed até tem influência sobre a decisão, mas a taxa não é determinada só por ele, e sim por um comitê de 12 diretores e presidentes dos bancos regionais, e Trump não quer saber. Chegou a chamar Jerome Powell de idiota. E no movimento sem precedentes no início de janeiro, o Departamento de Justiça do governo processou Powell por má administração de uma reforma dos prédios do Federal Reserve e o acusou de mentir ao Congresso ao prestar contas. Powell, que foi indicado pelo próprio Trump no primeiro mandato, respondeu: "A investigação é um pretexto para intimidar o Banco Central, é uma tentativa clara de interferência no Fed." Ele recebeu apoio em escala global de presidentes de bancos centrais do mundo todo e até mesmo de parlamentares do partido de Trump. Hoje, o senador republicano Tom Tillis defendeu a independência do Fed e disse que só vai aprovar a indicação do novo presidente se o governo recuar da investigação contra Jerome Powell para assumir em maio. Então, resumindo o cenário, o Bitcoin continua reagindo diretamente às decisões de política monetária. Com o Jerome Powell mantendo os juros altos e sem sinal claro de corte no curto prazo, o mercado segue cauteloso. Mas a história mostra que esses períodos costumam anteceder grandes movimentos. Agora, com a possível mudança no comando do Fed nos próximos ciclos, o jogo pode virar. E quem entende o cenário antes, sai na frente. Essas foram as principais notícias de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.